Olá, meus amados do terceiro ano, bom dia! Tudo bem com vocês? A nossa primeira aula de nossa semana de atividades é de matemática, né? Porque hoje é terça-feira, né? Nós tivemos aí um feriado, tá? Um feriado para que nós pudéssemos descansar, né? Recarregar as nossas energias para que pudéssemos voltar às nossas atividades, às nossas aulas virtuais. Não é isso, pessoal? Então, ó, vamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja, né? Que Ele nos dê uma semana abençoada, né? Que Ele nos fortaleça cada manhã para que possamos realizar as nossas atividades. Tá bom, pessoal? Então, olha só, como eu ia falando, nossa primeira aula é de matemática. E nós vamos seguir falando sobre divisão exata, agora no primeiro momento, tá certo? Nosso primeiro momento de atividade, nós vamos trabalhar aqui, ó, em nossas atividades, a divisão exata, e vocês irão realizar as atividades aí no livro de vocês, tá? Que começa aqui, ó, na página 152 e vai até a página 154, tá? Dê uma olhada aí no livro de vocês, tá certo? Para que vocês possam realizar com atenção, tá certo? Da maneira que a Pro ensinou, tá? Com bastante atenção, realizar essas continhas, realizar aí, resolver os probleminhas, lembrando, né, que a gente precisa ler o enunciado com atenção, colher as informações e só depois, né, responder aí as nossas atividades e só depois responder, tá? Os probleminhas de matemática que começam na página 152 e vai até a página 154. Tá certo, pessoal? Feito isso, nós vamos trabalhar hoje também a divisão não exata, tá certo? Vamos lá, hoje nós vamos dar início aqui à divisão não exata, entender o que é a divisão não exata, né? Vamos relembrar que a divisão exata é aquela divisão onde não sobra nada, onde o resto é igual a zero, tá certo? Na divisão exata, a gente vai entender já já como é que funciona. Tá bom, pessoal? Vamos lá para a página 155 agora, tá certo? Para que possamos entender como que funciona, como é que a gente realiza aí a divisão não exata. Vamos lá? Pronto, pessoal, aqui já na página 155, né? Nós falamos que na divisão exata, o resto é igual a zero. Na divisão não exata, nada mais é, né? Quando a divisão, tá? Quando o resto é diferente de zero, tá certo? Na divisão não exata, o resto vai ser diferente de zero. E aí o livro traz aqui um exemplo, tá? Eu quero que vocês acompanhem junto comigo aqui, tá? A leitura do exemplo que o livro traz. Depois eu vou voltar trazendo outro exemplo com os grãos de feijão, como nós fizemos lá no início de nossas aulas falando sobre divisão, quando nós começamos a trabalhar divisão, eu trouxe aí o exemplo dos grãos de feijão, né? Nós fizemos, tá? Ali os conjuntinhos, nós fizemos ali os círculos e dividimos, tá? Eu vou trazer o exemplo desta maneira para que a gente possa entender, tá? Da melhor maneira possível. Então, vamos ver aqui, tá? O exemplo do livro e aí a gente vai... Camila Yumi lançou uma campanha chamada Tempo de Cuidar, tá? E o objetivo dessa campanha era conscientizar os alunos sobre a responsabilidade com os animais da floresta, não, dos animais, desculpa, com a floresta e com o meio ambiente ao nosso redor. No início da campanha, a professora perguntou quem tinha um animal de estimação. Paulo contou que tinha peixinhos de aquário. Olha aí os peixinhos do aquário, tá? Ele ganhou 16 peixes e dividiu esses 16 peixes nesses 3 aquários que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Nós temos 16 peixes para serem divididos em 3 aquários, tá certo? Em cada aquário cabia a mesma quantidade de peixes. O que irá acontecer? Ajude Paulo nesta divisão. Então, vamos ajudar o nosso amiguinho Paulo a resolver esta divisão. Nós já sabemos, né, que nós temos 16 peixinhos para distribuí-los entre 3 aquários, tá certo? Vamos lá para o exemplo dos feijões, tá? Vamos lá para o exemplo dos feijões para a gente entender melhor. Vamos lá junto com a Pro, tá certo? Eu vou gravar outro vídeo, tá? Preste atenção e aí depois a gente retorna aqui para o livro, tá bom?
Pronto, pessoal, estamos de volta aqui agora, ó, com os nossos grãos de feijão, tá? Antes da gente começar, pega lá o feijãozinho da mamãe, tá? Para que a gente possa contar aqui juntos, para que vocês possam compreender melhor. Porque os grãos de feijão representam os peixes. Quem lembra quantos peixes, né, que Paulo tinha para colocar nos aquários? 16 peixes estão representados aqui, ó, pelos feijões, tá? E Paulo irá dividi-los entre os 3 aquários que estão representados aqui pelos círculos, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, a dividir, a colocá-los aqui dentro do aquário, vamos lá? Vamos lá, ó, junto com a Pro. 1, 2, 3, 4, 5, encostar um pouco aqui, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, olha só, o que é que a gente vai fazer agora? Tá vendo que a gente colocou todos os peixinhos, né? Nós vamos contar quantos peixinhos ficaram dentro de cada aquário desses aqui, pra gente saber, tá? Se tem a mesma quantidade de peixinhos em cada aquário, tá? A quantidade tem que ser igual aqui, ó, em cada aquário. Vamos lá, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 peixinhos nós temos aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Observe que aqui nós temos 5, aqui nós temos 6, aqui nós temos 5 e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá sobrando um peixinho aqui em um aquário? Tá, pessoal? Tá, né? Aqui no primeiro aquário, ó, nós temos 6 peixinhos aqui no primeiro aquário. Então, ó, nós vamos tirá-lo daqui de dentro para que a quantidade de peixinhos fique igual nos 3 aquários, tá vendo? Nós ficamos com 5 peixinhos aqui, 5 aqui e 5 aqui. Então, ó, um peixinho ficou, né? Um grãozinho de feijão aqui, ó, ficou do lado de fora do aquário. O peixinho ficou do lado de fora do aquário. Então, sobrou um peixinho? Sim, sobrou um peixinho do lado de fora. Tá certo? Então, nós dizemos, né, que a divisão aqui, ó, feita, representada aqui pelos grãos de feijão, é uma divisão não exata, porque o resto é diferente de zero. Ah, Pro, como assim? Porque sobrou um. Ó, nós temos um peixinho aqui do lado de fora, tá certo? Então, tá? Essa divisão é não exata porque o resto foi um. Sobrou um peixinho. Um é diferente de zero, então essa divisão é não exata, tá certo? A gente vai fazendo com calma lá no livro e vocês irão compreendendo melhor. Vamos voltar lá para o livro agora, tá? Para o exemplo lá do nosso amigo Paulo. Pronto, pessoal, agora de volta aqui, ó, com o exemplo do aquário, né? E dos peixinhos. Nós vamos resolver essa questão aqui agora para que vocês compreendam melhor. Então, nós temos aqui, ó, 16 peixes, tá? Que serão divididos nos 3 aquários. Nós vamos fazer da mesma maneira que a gente fez com os grãos de feijão, tá certo? O que é que vocês irão fazer aqui? Vocês podem desenhar aqui, ó, os peixinhos dentro dos aquários para que fique melhor, para que vocês entendam melhor, tá? Desenhou? A gente vai responder aqui agora, ó, a letra A. Quantos peixes Paulo colocou em cada aquário? Lembrando lá, né, do exemplo que eu acabei, desculpa, de trazer para vocês, de mostrar com os grãos de feijão. Quantos peixinhos ficaram, né? Quantos peixes Paulo colocou em cada aquário? Na letra B, sobrou algum peixe? Nós vimos no exemplo do feijão que sim, sobrou, né? Quantos peixes sobraram? Tá? Vocês irão responder, tá? Depois que vocês fizerem aqui, ó, a divisão, desenhando os peixinhos dentro do aquário, tá certo? Mas a gente já sabe a resposta, né? Porque nós fizemos com os grãos de feijão. Então, ó, na letra C, você concluiu que a divisão não exata é não exata, pois sobrou. Qual foi o número de peixes que sobrou fora do aquário? Já sabemos, né, pessoal? Então, olha só. Matematicamente, podemos representar essa situação assim, ó. 16, né, que representa os peixes,
o número 16, que eram 16 peixinhos, dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 5, né? Ficaram 5 peixes dentro de cada aquário. E sobra... Quantos peixinhos sobraram? Qual foi a quantidade de peixes que ficou do lado de fora do aquário? Vocês irão responder aqui. Muito fácil, né, pessoal? Então, olha só relembrando aqui, quando o resto da divisão é diferente de 0, tá certo? Nós dizemos que a divisão é não exata, tá? Essa divisão aí, quando o resto não é 0, ela é uma divisão não exata. Tá bom, pessoal? E para fixar aqui, ó, o nosso conhecimento, tá? Além das páginas 152 a 154 que vocês irão fazer, tá? Com a divisão exata, nós vamos fixar a aula de hoje fazendo as atividades das páginas 155, 156 e 157, tá certo? São exemplos bem fáceis, o livro traz aí de uma maneira muito clara, com exemplos, tá? Com desenhos, então vai ficar bem fácil para que vocês possam responder, tá bom, pessoal? Então, ó, atividades, páginas 152 a 154, com divisão exata, tá certo? E páginas 155, 156 e 157, com a divisão não exata, que é essa que a gente acabou de explicar, que vocês acabaram. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Usem o tempo que for necessário para que vocês possam realizar essa atividade. Qualquer dúvida, estarei aqui disponível para orientá-los, para ajudá-los, tá bom? Beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula.